Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 66 anos de existência, numa cerimónia que contou com a presença de Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, e que decorreu no auditório do Centro Cultural Gil Vicente, perante dezenas de pessoas, principalmente bombeiros e respectivos familiares, para além de diversas individualidades locais. Houve espaço para elogios à corporação sardualense, tida mesmo como exemplar, assim como às políticas da autarquia em torno das matérias relacionadas com a proteção civil. Aliás, Miguel Borges, presidente do município, teve uma frase esclarecedora: vale mais pagar do que apagar. O primeiro a usar a palavra foi Nuno Morgado, comandante dos bombeiros de Sardual, que elogiou os seus operacionais, ao mesmo tempo que não poupou nas palavras para pedir mais apoio ao Estado. As minhas primeiras palavras não poderão deixar de ser dirigidas aos nossos bombeiros de Sardual. Amigos e companheiros do quadro de comando, quadro ativo e quadro de honra, é de inteira justiça louvar e reconhecer o empenho e dedicação, espírito de missão que todos vocês têm colocado ao serviço desta nobre causa, nomeadamente ao nível da proteção e socorro das populações. Todo o trabalho que é desenvolvido em prol da comunidade é realizado com total empenho, dedicação e competência por todos vós, em qualquer tipologia de ocorrência, quer ao nível dos serviços de saúde, socorro e salvamento, combate a incêndios rurais, urbanos e industriais, ou outra qualquer tipologia de ocorrências. É feito sempre, mas mesmo sempre, com o empenhamento máximo de todos eles. No que ao presente ano diz respeito, com altos e baixos, não podemos dizer que correu sempre tudo bem, com inúmeros momentos de complexa severidade meteorológica, penso que ficou mais uma vez patente a elevada capacidade dos bombeiros de Sardual e dos bombeiros do distrito de Santarém, permitindo assim a proteção da população, dos seus bens e do ambiente. Devidamente enquadrados nos planos operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, este Corpo de Bombeiros e seus operacionais têm demonstrado total disponibilidade para colaborar com todo o sistema e dispositivos de proteção e socorro, em especial o DECIR, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, quer naquilo que é de antemão planeado, quer em situações extremas, através do reforço complementar de recursos humanos e materiais. Refiro, a título de exemplo, os alertas vermelho e as declarações de situação de alerta do passado verão, nomeadamente pelo motivo do perigo de incêndio rural. Sempre que, tendo este Corpo de Bombeiros empenhado a quase totalidade dos seus recursos, muito através do esforço de todos estes operacionais que aqui estão, o meu público reconhecimento a todos vós. No entanto, ainda acerca deste assunto, vejo-me na necessidade e obrigação moral de apelar, tanto à estrutura operacional como à estrutura política, ambas aqui presentes, para o escrupuloso cumprimento do planeado e estabelecido entre as partes no que à diretiva financeira e suas transferências e pagamentos diz respeito, por forma a não colocar em causa e defraudar as justas expectativas das instituições e, sobretudo, dos seus operacionais. No que a ocorrências de combate a incêndios rurais diz respeito, sendo esta uma das faces mais visíveis do nosso trabalho e sabendo que muito mais haverá para melhorar, não posso deixar de referir quer à população do Concelho de Sardual, quer à população da nossa região, que podem contar com este Corpo de Bombeiros e seus operacionais, devidamente capacitados e preparados para os proteger. Refiro, tal como em ocasiões anteriores, que a minha preocupação e dos restantes elementos de comando será sempre o dignificar do bom nome e história dos Bombeiros Municipais de Sardual, procurando sempre a melhoria contínua da capacidade e eficiência do Corpo de Bombeiros. No entanto, a atividade do Corpo de Bombeiros não se faz apenas da intervenção em incêndios rurais, continuamos a desenvolver, como não poderia deixar de ser, todo um conjunto de ações, de socorro ou não, procurando preparar, proteger, socorrer ou salvaguardar a população e os seus bens. José Salvado, vice-presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém, quis destacar o trabalho da Câmara de Sardual, uma contracorrente aos orçamentos baixos que, por norma, se dedicam ao setor. Quero começar por expressar os meus sinceros parabéns em meu nome pessoal e da Federação a todos os homenageados, promovidos e condecorados. Os louvores, elogios e condecorações são motivadores e gratificantes para os que merecidamente têm sido uma referência, contribuindo de igual forma para o prestígio das instituições.
Hoje, este Corpo de Bombeiros comemora 66 anos de existência. Só por isso, é de toda a relevância realçar o seu elevado espírito de servir bem e bem servir, sempre disponíveis para ajudar os cidadãos e dar a vida por eles, se for necessário. Nunca será mais de recordar as nossas origens, aqueles que nos identificamos na verdadeira essência do que somos, de onde viemos, para podermos obter respostas e justificações sobre onde estamos e o que fazemos. Há, pois, que reconhecer o extraordinário talento e engenho e a visão daqueles que, mais do que fazer bem por bem fazer, foi o de criar as condições para que outros pudessem continuar a fazer em prol de todos, hoje e no futuro. Só assim poderá perpetuar-se a dignidade e consideração e o apreço que compensem o esforço e a dedicação que os fundadores despenderam ao concretizar os seus ideais, estabelecer um importante marco na história dos bombeiros de Portugal. É esta a gênese e a essência que justifica tudo o que somos e o que fazemos pelos corpos de bombeiros que nos orgulhamos de pertencer e de servir. Senhor Comandante Nuno Morgado, como todos nós sabemos, os orçamentos para os bombeiros são magros, pois os dias que correm não são fáceis, mas apesar das dificuldades financeiras e humanas, é de realçar o apoio inquestionável ao Corpo de Bombeiros por parte da autarquia, que fazem toda a diferença, que consideramos relevante para que estes operacionais, homens e mulheres, tenham as melhores condições de conforto e segurança para poderem cumprir as suas nobres missões. Importa também que no relacionamento entre as várias entidades todos sabem qual o seu papel, espaço, evitando-se desta forma o desperdício de recursos, tempos e energias. Como já por diversas vezes referi, os tempos que vivemos exigem um reforço de trabalho em parceria, comando e autarquia, mais critério nas definições das prioridades, cooperação e espírito de grupo, respeito pela história dos bombeiros. Senhor Presidente, caro amigo, nunca é demais restar agradecimentos quanto tão merecidos, além da sua postura simples, da capacidade de aglutinar força, engenho e arte, a sua gestão é marcada pelo apoio das mais diversas causas a este Corpo de Bombeiros. O seu esforço nestes últimos anos foi de preparar o terreno para que este Corpo de Bombeiros possa desenvolver o trabalho que pretende. Quanto mais conheço o Sr. Presidente, mais reconheço a sua grandeza de coração e do papel que desempenha para os importantes resultados deste Corpo de Bombeiros. Só por isso tem todo o meu respeito, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado por gostar dos bombeiros. Esta Federação está consciente de todas as necessidades das federadas, tanto na área do socorro como do pessoal. Não somos alheios aos anseios e às necessidades das câmaras municipais têm para poder manter o bom funcionamento e desempenho dos seus corpos de bombeiros. Por isso, esta Federação necessita da colaboração de todos, pois sozinhos seríamos incapazes de concretizar o nosso principal objetivo: promover a obtenção e a defesa de todas as justas pretensões e direitos das suas federadas. Sr. Ministro, estamos conscientes de uma batalha difícil na resposta a todas as necessidades, tanto na área do socorro como do pessoal. Sei que Vossa Excelência está atenta, mas também sei que as câmaras municipais e as associações vão continuar a trabalhar orientadas para a modernização e a procura constante das melhores condições para que possamos cumprir com os nossos objetivos, contribuir para que os nossos bombeiros possam ter confiança num futuro mais risonho. Adelino Gomes, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, também aproveitou a presença de Eduardo Cabrita para assumir uma postura reivindicativa, lamentando que o papel dos bombeiros não seja tão valorizado como seria desejável. Quero deixar aqui duas preocupações ao Sr. Ministro da Administração Interna. A primeira preocupação, e começo por dizer que a nova legislação dos sapadores bombeiros, dos bombeiros municipais, é importante. Era já há muito tempo que os bombeiros a reclamavam, mas dizer-lhe aqui, Sr. Ministro, tal e qual como o Sr. Comandante Nuno Morgado aqui já frisou, esta lei tem que ser trabalhada, tem que ser regulamentada. Está, neste momento, a criar grandes constrangimentos a estes corpos de bombeiros municipais, que, no fundo, são corpos de bombeiros mistos. Tal como está, cria aqui problemas gravíssimos, tanto a nível de comando, como a nível de corpo de bombeiros. E, por isso, aquilo que aqui quero deixar, este alerta ao Sr. Ministro, de que rapidamente se possa trabalhar esta lei, que é importante, já o disse, mas que precisa de regulamentação e precisa de ser trabalhada
para que não crie problemas graves nestes corpos de bombeiros municipais mistos. Outra preocupação que deixo aqui ao Sr. Ministro é de que todos sabemos que os bombeiros em Portugal são a maior força de proteção civil, é reconhecido pelo próprio Ministro, que é a maior força de proteção civil, mas também é verdade que são muitas vezes empurrados, são muitas vezes a visibilidade que se tem deles na comunicação social tem a ver com os incêndios florestais, que são no fundo 3 a 4% do seu trabalho anual. Portanto, deixar aqui também esta preocupação de que é importante que estes homens e estas mulheres, ao longo do ano, nos restantes 96% do seu trabalho, que sejam pelo menos reconhecidos, que sejam pelo menos tratados com a dignidade que merecem. Todos sabemos que grande parte do socorro feito em Portugal é feito pelos bombeiros, sejam eles associativos, municipais, mistos ou sapadores. São os bombeiros deste país. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que deixo é este apelo, é para que continue ou que faça um esforço maior para que se possa olhar para estes homens e mulheres durante os 365 dias do ano e não apenas nos 3 meses dos incêndios florestais, porque essa é a visibilidade tantas vezes negativa que a comunicação passa e essa não é, com certeza, a opinião que os nossos cidadãos têm. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, começou por enaltecer o empenho da sua corporação, deixando claro que o investimento na proteção civil será para continuar. As minhas primeiras palavras vão para os homens e mulheres que ao longo destes 66 anos têm dado o melhor de si com empenho, dedicação e esforço em prol da nossa comunidade. No nosso concelho, na nossa região, mas também no nosso país. Dirijo-me a todos vós, profissionais e voluntários, sem exceção, sem distinção. Todos foram, são e continuarão a ser fundamentais na nossa estrutura de proteção civil. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, a sua presença nesta humilde cerimónia, mas cheia de significado, para nós é uma enorme honra. Revela a importância que Vossa Excelência dá aos homens e mulheres bombeiros do nosso país e permita que o sinta igualmente em relação ao empenho e esforço das entidades detentoras de corpos de bombeiros, no nosso caso, a Câmara Municipal de Sardual. O município de Sardual tem sabido cumprir com as suas obrigações, com os seus compromissos em matéria de proteção civil, na segurança de pessoas e bens. O mundo para nós não começou em 2017. Já antes deste fatídico marco cronológico, o Sardual cumpria e fazia cumprir a legislação em vigor. Ao nosso ritmo, com as nossas capacidades, sendo certo que a proteção civil é a prioridade das prioridades políticas para este Executivo Municipal. Os números falam por nós ao verificarmos o investimento feito pela Câmara Municipal e pelo Governo no nosso território. Entre 2011 e 2014, 231 mil euros. Entre 2015 e 2017, 573 mil euros. No ano 2018, 106 mil euros. No ano 2019, 153 mil euros. Na estabilização de emergência, no ano também 2019, 138 mil euros. Assumimos as nossas responsabilidades com custos financeiros e até mesmo políticos. Não é fácil substituirmos aos proprietários cumprindo a lei, entrando na propriedade privada, fazendo uma gestão de combustível para o bem comum. No âmbito da implementação da Aldeia Segura, temos trabalho feito. Estão definidos que estão os oficiais de segurança local e os respectivos lugares de abrigo e refúgio. As boas práticas no nosso concelho deram ser comprovadas pelo Sr. Primeiro-Ministro quando da sua visita ao nosso concelho e que o Sr. Ministro também acompanhou. Como afirmei na altura, preferimos pagar do que apagar. Refira-se que estas boas práticas têm o empenho do cidadão comum, proprietário florestal, que a determinado momento bem soube substituir a ocupação de solo florestal por um solo agrícola e assim contribuir para a proteção de pessoas e bens sem perda total de rendimento. Temos bons exemplos que queremos replicar. A sensibilização na prevenção resulta podendo ser comprovados com números. No ano 2018, 19 ocorrências de incêndios rurais com a destruição de 2,43 hectares.
No ano 2019, 9 ocorrências, com a destruição de 3.800 metros quadrados. Queremos sempre ir mais além e, assim, estamos em condições de apresentar uma candidatura no âmbito do Programa Regional do Centro, Proteção contra Risco de Incêndios, no valor de 388 mil euros para a Casa da Proteção Civil, onde iremos centralizar toda a nossa estrutura de proteção civil, como é o caso do Centro Municipal de Proteção Civil, com bombeiros municipais, Gabinete Técnico Florestal e Comissão Municipal de Proteção Civil, o Centro de Meios Aéreos e a área de alojamento de emergência. Assim, os decisores comunitários possam ter a mesma sensibilidade que nós temos. Temos feito o nosso trabalho de casa e os sardolenses estão todos de parabéns. A finalizar, Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, admitiu que ainda há muito a fazer para conferir mais justiça ao papel dos bombeiros, destacando que o número de incêndios diminuiu em 2019. 2017 foi não o momento em que a história começou para todos, como bem disse o Presidente da Câmara do Sardual, mas foi o momento em que a página virou para muitos portugueses. Em que aquilo que era visto como um tema rural, de interior, distante, com época marcada, em que se falava da época dos incêndios com a mesma fatalidade e constância como se falava da época das vindimas, em que a tragédia que determinou a morte de mais de uma centena de portugueses fez com que nada pudesse voltar a ser como antes, na prioridade dada a uma resposta coletiva que nos envolve a todos, que envolve o Governo pelas responsabilidades políticas que tem enquanto responsável máximo da administração pública e pelo desenvolvimento de políticas públicas, que envolve as autarquias locais pela sua legitimidade política territorial, que envolve todos os agentes de proteção civil, que envolve todos os decisores políticos, que corresponsabiliza todos os cidadãos. Nós estamos hoje, no início de novembro, em tempo que é já legítimo fazer balanços com alguma segurança sobre aquilo que é o ano de 2019. 2019, tal como 2018, foi um ano encorajador nos resultados que tivemos. A prioridade estratégica que 2017 determinou, a absoluta prioridade à salvaguarda da vida humana, foi plenamente garantida pelo segundo ano. E os resultados apontam, nestes 2 anos, para uma significativa redução, quer do número de ocorrências, quer da área ardida. Em 2018, relativamente à média dos últimos 10 anos, menos 44% de ocorrências. Em 2019, menos 47% de ocorrências, relativamente à média dos últimos 10 anos. Não nos deixa satisfeitos termos até hoje, cerca de 11 mil incêndios verificados em 2019. Trata-se de uma redução significativa, 44% ou 47%, perto de metade, mas que nos obriga a identificar o que temos a fazer para que esses resultados tenham uma evolução ainda mais positiva. Na área ardida, diria o mesmo. Em 2018, uma redução de 68% relativamente à média dos últimos 10 anos. Em 2019, uma redução de 71%. Portanto, sustentadamente, cerca de 70% a menos do que no período entre 2009 e 2018. Nunca valerá aqui fazer comparações fáceis com anos tragicamente desastrosos nos resultados verificados. Mas ainda aqui, Portugal continua a ser dos países em que, no quadro europeu, temos uma dimensão significativa de incêndios de grande relevância. Os ensinamentos do incêndio de Monchique em 2018, ou os ensinamentos do incêndio de Vila de Rei Mação em 2019,
para referir as duas ocorrências de maior dimensão em cada um dos anos, devem ser atentamente estudadas para melhorarmos a nossa capacidade de resposta operacional.